Boa noite, pessoal. Tudo bom? Acenando aqui para quem já entrou. Suelen, tudo bom, Suelen? Hoje espero que fique. Eu quero conversar sobre. Hoje a conversa é sobre por que eu comecei a estudar o que eu estudo hoje e algumas maneiras, né, de estudarmos e as fontes desse estudo. Muitas pessoas perguntam para mim, às vezes no Stories, não que sejam tantas pessoas assim, né? Ainda estou começando a compartilhar os meus estudos, mas muitas pessoas perguntam por onde começar, o porquê que eu estudo, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos motivos e das fontes de conhecimento que nós podemos usufruir, tá? Então, só esperando um pouquinho, entrar mais algumas pessoas. Acho que tem 5 pessoas online. Só esperar mais um pouquinho, enquanto a galera entra. Bom, vamos começar, já tem uma galera online. Algumas pessoas me perguntam, né, o que me levou, né, a querer compartilhar os meus estudos no Instagram. E por que eu estruturo o estudo dessa maneira? Eu acho que antes de falar sobre isso, acho importante abordar sobre o que eu sentia falta no decorrer da minha vida, né? O que eu estava passando quando eu percebi, eu me dei conta de que eu precisava buscar algum tipo de educação, né? Uma educação filosófica, uma educação literária. Eu sempre fui uma pessoa que no meu trabalho, no meu dia a dia, né, na minha vida cotidiana, eu percebia que eu sempre operava mais com a minha imaginação do que com o fato real, o fato concreto. Então, mesmo no trabalho, mesmo no relacionamento, mesmo entre os amigos, na família, eu percebi que eu avaliava as coisas muito pelo o que eu estava imaginando e não pelo que de fato estava acontecendo. Então muitas vezes eu ficava com aquela sensação de que, putz, será que a pessoa está brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu vou ser demitido pelo meu chefe? Por quê? Porque as coisas não se apresentavam para mim conforme o meu mundo idealizado. A realidade não estava conversando com uma ideia que eu tinha de mundo, de situação que eu deveria estar vivendo naquele momento. Como o mundo para mim era essa ideia e não o fato, eu acabava caindo nesse limbo da imaginação, achando que eu então era o culpado por algum evento, alguma circunstância, sempre desconfiado se no próximo dia no trabalho eu seria mandado embora, ou se fulano estava bravo comigo, ou se alguma coisa estava acontecendo a meu respeito. Ainda não tinha percebido, olha que incrível, eu percebo que muitas pessoas passam por isso, eu ainda não tinha percebido que o mundo não gira em torno de mim. E que as pessoas têm problemas próprios, as pessoas têm seus ideais próprios, as pessoas têm suas convicções, os seus temperamentos, os seus objetivos, e que na maior parte do tempo elas não estão pensando na gente, elas estão pensando em problemas delas, estão pensando em situações relacionadas a elas, e também tem um monte de outras pessoas no qual elas precisam pensar. E eu ficava naquela situação de achar que sempre se dizia respeito à minha pessoa. Depois de um tempo, eu comecei a perceber e comecei a refletir sobre a minha própria forma de interagir com o mundo e percebi que quando um belo dia uma pessoa também fez um questionamento para mim muito parecido com o que eu fazia, né? A pessoa perguntou se você está chateado comigo. Eu falei, não estou. Ela falou, nossa, mas por que você passou e nem olhou na minha cara e tudo mais? E eu comecei a perceber então que o que ela tinha feito era exatamente o que eu fazia. Exatamente o que eu fazia, e eu não estava bravo com ela de maneira alguma, eu só não estava pensando nela naquela circunstância, eu não estava prestando atenção.
E eu comecei a perceber quantas vezes eu fazia isso achando que o mundo conspirava contra mim, mas na verdade isso tudo era fruto da minha imaginação. Então aí eu tive alguns insights do porquê eu deveria buscar uma formação, né, uma formação mais completa. Conseguir compreender a realidade tal qual ela se apresenta de fato e sair um pouco da caixinha da minha imaginação. Então, onde eu fui buscar essas informações, né? É comum que as pessoas nesse decorrer do processo acabem buscando, por exemplo, a psicologia. Então elas falam, bom, para que eu possa então me colocar diante do mundo, eu vou buscar a psicologia, eu vou buscar um autoconhecimento. Mas logo cedo eu percebi que tinha muita gente cheia de autoconhecimento, mas extremamente perdida. Porque não adianta nada o autoconhecimento se esse autoconhecimento está deslocado da situação real do mundo. Está deslocado do fato, da realidade concreta. Não adianta você se autoconhecer se você não consegue utilizar isso diante do mundo. Mas para que você consiga usar diante do mundo, você tem que conhecer o mundo. É como duas peças de Lego. Não adianta você só ter uma, você precisa ter a outra. Então, eu percebi que essa busca muitas vezes de querer autoconhecimento, acaba levando a pessoa para dois lados que acabam sendo da mesma moeda, tá? Que é um lado de uma espécie de egocentrismo, com um toque de autopiedade, da pessoa que ela necessita ficar se autoafirmando o tempo inteiro. Então, eu sou bom, porque eu não mereço isso, porque aprenda a dizer não, porque não fiquem com pessoas que te magoem. Ou a pessoa cai numa espécie, quando vai para um lado espiritual, ela cai numa espécie de esoterismo exacerbado, onde ela é então o centro do universo, né? Então cai naquelas ideias de segredo e lei de atração e tudo mais, se colocando então como o ente modificador de toda a estrutura do universo. Por quê? Ela cai nesse círculo vicioso? Porque a realidade não está sendo inserida dentro, não está sendo abarcada pela compreensão dela sobre o mundo. Então eu percebi que deveria buscar então, a compreensão então, do fato, da realidade, tá? Da realidade como ela se apresenta para nós. E aí vem uma coisa muito interessante sobre o estudo da realidade. Deixa eu só acender aqui que apagou, só um minutinho. Uma coisa que é interessante sobre a realidade é que a realidade ela não é um fato isolado, tá? Ela não é um fato isolado, ou seja, ausente do percurso da história. Ela não é um fato onde você habita numa salinha e tudo então gira em torno de você, como eu falei. Então a realidade, ela existe outras pessoas. Na realidade, existe uma linha temporal. Na realidade, existe culturas. A realidade, existe símbolos. A realidade se apresenta com várias circunstâncias que foram construídas ao longo de séculos, né? De séculos e mais séculos. Então, não bastava simplesmente olhar para o mundo. Era preciso entender como que o mundo chegou aonde ele está, né? Por que como o mundo chegou onde ele está? Porque na maior parte do nosso tempo, nós não estamos operando com aquilo que se apresenta no presente, mas aquilo que foi acumulado ao longo da história. São símbolos, a língua, a moda, as músicas, a arte, as referências, os poemas. Existem algumas pessoas que dizem, inclusive, que não há nada que não se apresente na realidade, né? Hoje, no presente, que já não esteja presente na literatura há muitos anos atrás. Então, aquilo que já foi registrado, ela aparece depois de alguns séculos na experiência física, não só na experiência literária. Então, a vida ela acaba sendo uma sucessão de fatos, de pensamentos que vão se acumulando ao longo da história, e isso define
A realidade, então, define aquilo que estamos inseridos no momento. Tá? Então, logo percebi que não bastava observar um instante, né? Aquela ideia do aprender com a experiência de vida. A vida ela é curta, a vida ela tem 60 anos, 80 anos, alguns menos, alguns mais, mas a vida ela é limitada. E a vida é limitada tanto como tempo como com experiências. Com as experiências, você não consegue viver todas as experiências numa vida só. Numa vida só você não consegue viver todas as experiências. Como então conseguir trazer todo esse referencial de maneira que quando alguma situação se apresentar, você esteja preparado? Ora, absorvendo a experiência acumulada ao longo da história, absorvendo todas as circunstâncias, a maioria das circunstâncias registradas ao longo da história e que foram importantes no processo de consolidação de símbolos, consolidação de línguas, consolidação de conceitos e no processo inclusive de formação de imaginário, formação da sociedade, da formação de todos os outros elementos que nos circundam. Então, entender isso foi crucial para a tomada de decisão do meu estudo. Tá? Agora, por que começar pela literatura e não começar, por exemplo, pela psicologia, não começar, por exemplo, pela filosofia, não começar, por exemplo, por outra fonte de estudo? Já chego lá. Eu vou usar aqui a referência do professor José Monir Nasser. Ele fala o seguinte: existem apenas 3 maneiras da qual podemos absorver o conhecimento acumulado da humanidade, da sociedade. Quais são essas 3 maneiras? Tá? A primeira maneira é a maneira filosófica. Então, a história do pensamento, as conjecturas que o ser humano foi fazendo ao longo da história, que foi se aglutinando em conceitos até chegar em certos axiomas, certos conceitos, certas afirmações, e que não somente a filosofia como hoje em dia nós conhecemos, mas a filosofia como sempre foi conhecida, no qual não existia muita distinção entre filosofia e ciência. Então podemos dizer aqui, se nós usarmos uma abordagem moderna, nós temos a filosofia e a ciência como 2 fontes de conhecimento. Mas se usarmos a abordagem anterior, teremos a filosofia e ciência como uma coisa só, como uma fonte de conhecimento. Uma outra fonte de conhecimento é a tradição. Tá? A tradição religiosa, uma tradição social. Tradições são fontes de conhecimento. Então, não podemos negar, por exemplo, que existe um sentido prático nos 10 mandamentos. Vamos dar um exemplo. Existe um sentido prático em honrar pai e mãe. Existe um sentido prático em, por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo. Existe um sentido prático em não trair a esposa. Existem sentidos práticos dentro dos mandamentos. Também existe, por exemplo, um sentido prático em se manter a castidade. Apesar de hoje a modernidade tentar desconstruir essa ideia, mas é fato que se 2 casais tentarem manterem a castidade, aliás, antes do casamento, eles não vão ter filhos. Não tendo filhos, a chance deles conseguirem comprar uma casa é muito maior, deles conseguirem juntar para mobiliar essa casa, juntar dinheiro para conseguir ter uma vida mais confortável. Então tem todos esses pontos positivos, essas questões práticas associadas simplesmente a manter a castidade antes do casamento. Senão, corre o risco, se estão brincando, pode nascer uma criança e aí pode acabar mudando um pouco o direcionamento da família. Às vezes as pessoas precisam mudar de maneira inesperada, se juntar de uma maneira não planejada e acabar então tornando as coisas um pouquinho mais difíceis. Não que criança não seja uma bênção, mas é verdade que gera custo, é verdade que ela traz certas preocupações, é verdade que é uma vida que tem que cuidar. Então, existe algo prático em manter a castidade antes do casamento. Né? Existe algo prático em namorar, noivar e
casar. Então, a tradição ela traz esse senso prático, né? A tradição ela traz isso, né? Existe o pensador Roger Scruton, que ele fala o seguinte: a tradição ela é praticamente a universidade mais acessível que existe no mundo, pois aquilo que sua avó dizia para você não fazer, não sair, né, na friagem após tomar um banho quente, existe alguma coisa de verdadeiro nisso. Você pode ter um choque térmico, sim, você pode pegar um resfriado, você pode pegar uma pneumonia. Então, certas coisas que são replicadas e dão continuidade ao longo da história é porque elas funcionam. Então, elas têm algo de prático nisso. E a terceira forma de conhecimento, então, é o quê? É a literatura. A literatura, ela não só condensa o pensamento ao longo da história, como ela também apresenta situações do dia a dia humano ao longo da história. E as aflições humanas, elas são as mesmas hoje e elas são as mesmas há 5, 6 mil anos atrás. O que muda é o meio na qual ela está inserida, o que muda é, de repente, a circunstância da qual está sendo apresentada e que vai gerar aquela aflição. Então, o ser humano sempre teve medos, o ser humano sempre teve angústias, o ser humano sempre teve certas coisas que o desequilibram. E a maneira como ele resolve esses conflitos são muito semelhantes também ao longo da história e nos mais diversos tipos de sociedade. Então, até pego aqui, estou lendo, para quem me acompanha, sabe que eu estou lendo o Sete contra Tebas de Ésquilo. Qual que é a história? São dois irmãos que eles estão brigando para poder ver quem fica com o domínio, né, como o rei da região. Né? Eles são filhos de Édipo, do Édipo mesmo, todo mundo conhece, que matou o pai, casou com a mãe e tal. Eles são filhos de Édipo, eles são amaldiçoados, então eles são amaldiçoados a se matarem. E assim, para tentar evitar o conflito, eles falam, bom, um tempo eu fico como rei, outro tempo você fica como rei, assim vai, só que um deles fala, não quero sair daqui, eu vou ficar. E então o Polínice, se não me engano o nome dele, ele vai até os gregos, aos argos, né, aos argeus lá, pede ajuda para atacar o irmão. Nessa de atacar, ele vai juntar 7 soldados principais, 7 generais, que vão invadir 7 portões de Tebas. E o Eteocles, que é o outro irmão, que na circunstância é o rei, ele fica dentro do palácio e ele vai eleger 7 generais para combater esses 7 generais do inimigo. Um desses generais será o próprio irmão, será o próprio Eteocles, vai se afirmar como um desses generais a combater o próprio irmão que vai encontrar ele numa determinada porta. Mas nas outras portas nós podemos fazer, por exemplo, paralelos com problemas que vêm na nossa mente, né, com circunstâncias que se apresentam e como lidar com elas, com quais virtudes podemos lidar com elas. Então, na história tem um mensageiro que vai até o exército inimigo e ele vai espiar como são esses soldados, esses 7 que lutarão contra Tebas. Então aqui ele vai falar de um soldado chamado Capaneu. E ele vai dizer o seguinte sobre esse Capaneu. Capaneu, ele é tão gigante quanto Tideu. Tideu é um outro general extremamente forte, e ele aparece até inclusive na Ilíada como um herói valente, etc., que morreu inclusive nessa guerra. Ele fala, ele não é um ser pensante, né? O pensar não é algo da qual ele se orgulha, esse Capaneu. E ele a todo momento afirma que saqueará a polis, saqueará Tebas. Concorde o Deus ou não, e que tampouco o raio de Zeus pode fazê-lo retroceder. Ele compara, o Capaneu, os raios de Zeus como um sol do meio-dia. O seu brasão é de um homem segurando uma tocha, nu segurando uma tocha, com escrito "Meto fogo na cidade". Cidade que também faz uma representação a nossos pensamentos, a nossa mente, né? E aí o Eteocles, ele vai eleger o general para combater. E quem é esse general que ele vai eleger? Ele vai dizer: nosso primeiro ganho dá luz a um outro. Ou seja, nós sabemos a informação, então eu vou com isso propor outro.
A língua é acusadora desse homem. Por quê? Porque ele fica falando, eu vou vencer, eu vou queimar tudo, eu vou para cima, eu sou mais forte. Ele denigre os deuses, exercita a própria boca para evacuar vacuidades de pensamentos ocos, ou seja, é um pensamento vazio. Esse campaneu tem pensamentos vazios, ele acha que tudo na vida é ir para cima, é enfrentar, é a briga. E ele fala assim, sem negar-lhe o traço verborrágico, será impotente contra alguém cujo desejo é fogo, que é o ímpeto de Polifontes, que é o oposto, sem tibieza, com a aprovação de Artemis. Quem viu o post que eu fiz sobre a simbologia do arco e flecha, vai ver que eu falei que Artemis ela é a flecha estrangeira, de fora, o pensamento que vem de fora, é aquela pessoa que enxerga de fora do problema e mira direto nesse problema. O que esse poema está dizendo, né? O que esse teatro está dizendo pra gente? Muito simples. Que para poder parar esse tipo de pensamento, essas ideias que incendiam nossa cabeça de agressividade, de virulência, de não, eu vou meter fogo, eu vou fazer isso, somente se um outro pensamento ou uma outra pessoa de tal mesmo nível, no mesmo nível da outra, que enxergue de fora, que venha de fora e consiga com uma afirmação, com um pensamento muito direto naquele problema, impedir o campaneu. Então, por exemplo, a flecha penetrante da inteligência estrangeira. Vou dar um exemplo. Às vezes você está na sua casa com seu pai ou com a sua esposa e está extremamente estressado, seu pai extremamente estressado, bravo, tal, falando um monte. E você, como um bom filho, tenta conversar com seu pai e você passa a mensagem e fala, pai, não vá por esse caminho, olha, tem esse e tal, faz isso. Ele te ouve, mas ele não toma nenhuma medida, ele não muda, ele continua fazendo as mesmas coisas. Um belo dia, alguém que ele nunca viu na vida, ou que ele viu muito pouco, chega e fala a mesma coisa que você falou, só que o seu pai acata. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Você fica, poxa, mas eu já falei tantas vezes isso, por que você foi ouvir alguém de fora? Mas é justamente isso que está falando. Que essa inteligência estrangeira, essa inteligência, essa mira, essa flecha que vem, por algum motivo psicológico, por algum motivo de difícil explicação, influencia e trava esse incendiamento dos pensamentos, e trava esse comportamento que incendeia a casa. Então, percebam que a literatura, né, no caso aqui o teatro lá antigo, ela está passando os mesmos problemas, os mesmos dilemas que enfrentamos até hoje, utilizando de outras circunstâncias e outros símbolos para nos apresentar uma solução. Dessa maneira, Estéocles resolveu a luta contra o Capaneu, mandando alguém que tinha essa inteligência estrangeira, essa proteção de Artemis, a flecheira. Então aqui foi só um exemplo para vocês que a literatura ela é capaz de trazer vários tipos de circunstâncias, vários tipos de ações, de medidas, de comportamento, né, do ser humano, das mais diversas formas que ela possa se apresentar. E a gente começa a absorver isso e antes que a gente... sem nos darmos conta, nós começamos a absorver esses comportamentos, começamos a absorver essas estruturas da realidade, e diante daqueles fatos, quando eles se apresentam, nós temos o repertório simbólico, linguístico, comportamental para agir diante daquilo. Então, antes do estudo filosófico, do estudo sobre conceitos, sobre análises da realidade, etc, 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 eu julguei ser interessante fazer uma imersão na literatura ao longo da história para absorver esse hall de comportamentos, de situações, para quando eu for estudar filosofia, quando eu for me defrontar com uma análise da realidade concreta, eu tenho esses elementos inseridos para que eu não analise a realidade por meio daquela mesma imaginação paranoica do Wesley que eu citei no início dessa live. E isso é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas elas pulam essa busca por referências, busca por
estruturas, né, do comportamento humano, elas pulam isso e querem ir direto para a filosofia, querem ir direto para a psicologia, querem ir direto para a sociologia. Não que elas não devam, principalmente porque às vezes entra na faculdade, precisa fazer isso, mas elas precisam correr atrás dessa bagagem literária, dessa bagagem que a humanidade deixou registrada. Tá? E sobretudo porque todos sendo fonte de conhecimento, apesar de serem maneiras diferentes de apresentar o conhecimento, o fim será o mesmo. É como se disséssemos que todo o rio flui para o oceano. Imagina que o oceano é o conhecimento humano geral, da qual a realidade o abarca. Tá? Isso é um grande ponto para trazer aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, a realidade é abarcada no conhecimento. Não. O conhecimento é abarcado dentro da realidade. Por quê? Por um simples motivo. A realidade é muito maior do que a gama de conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo de toda a sua existência. Porque se a gama de conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo da sua existência fosse maior do que toda a realidade, não faria sentido a existência da própria ciência. Então, para que exista a ciência, nós temos que partir do pressuposto que não sabemos de tudo. E se partimos do pressuposto que não sabemos de tudo, esse saber de tudo ele é real. E se ele é real, então ele está na realidade. Então a realidade ela tem que ser muito maior do que todo o conhecimento que o ser humano acumulou. Consegue entender mais ou menos o que eu estou falando? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas começam a fazer esses estudos assim sem buscar o acumulado da humanidade e acabam ficando fora do senso de realidade. Justamente porque elas acreditam que o seu repertório de conhecimento é o suficiente para abarcar a realidade. E isso é uma das definições do que significa ideologia. É você acreditar que pode explicar o mundo a partir dos seus conceitos, somente dos seus conceitos. Sendo que é o inverso. É a realidade que tem que provar os seus próprios conceitos. É a realidade que tem que provar aquilo que você tem. Seja por intermédio da lógica, seja por intermédio da experiência científica, do experimento, seja a partir de alguma coisa, seja a partir de debates. De alguma maneira é a realidade que tem que mostrar que o seu conhecimento é válido. E não o oposto. Porque senão tudo é válido. Tudo pode ser apontado. Tudo pode ser dito como real. Então você acaba ficando com um monte de coisa que não faz sentido nenhum, um monte de coisa que não tem aplicabilidade nenhuma, e as pessoas vão estudando isso e não vão melhorando como ser humano. Então elas estudam, leem livros de sociologia, leem livros de filosofia, leem livros de teologia, de moral, de espiritualidade, etc, etc, etc. Mas diante da realidade concreta elas continuam ansiosas, depressivas, preocupadas, iradas, sem conseguir lidar com o problema. Não estou dizendo que quem estudar vai ser plácido, né? Não vai ter nenhum tipo de mudança de humor. Não é isso, né? Mudança de humor, um estresse, uma raiva, um excesso de riso, isso ocorre. Tem um dia que você dorme mal, tem um dia que você ouve uma coisa de uma maneira equivocada, isso acontece. O cérebro bate e ele manda uma sequência de hormônios para sua cabeça, para o seu sangue, e você se estressa. O voltar para a sua situação, que é o grande ponto. O voltar. E esse é disso que nós estamos falando aqui. Muitas pessoas elas fazem estudos, coaching, psicanálise, e elas não melhoram como ser humano. Por quê? Porque você nunca vai melhorar como ser humano se você não se inserir na realidade concreta. Você nunca vai conseguir se administrar, né, sem você conseguir se inserir na realidade concreta. Então, esse é o motivo pelo qual eu comecei a estudar, e esse é o motivo pelo qual eu comecei a estudar pela literatura. Esse é o motivo pelo qual eu precisei ir lá atrás, acumular, estou buscando passo a passo, comecei pelos gregos, tentando fazer de uma forma pela cronologia, então estou lendo os gregos, eu estou fazendo um estudo agora, comecei a fazer um estudo sobre o livro de Jó, quem me acompanha sabe disso, e depois eu vou pegar Lao Tse, que também está
está mais ou menos nessa época, e vou evoluindo nesse conhecimento humano. Lógico que eu não vou conseguir ver tudo, mas pelo menos o centro e um pouco dos arredores dar uma passada, para acumular esse conhecimento, para daqui 3, 4 anos começar a poder estudar filosofia de fato. Então vocês percebem que as pessoas queimam um pouco a largada. Além disso, um outro ponto muito importante de voltar na literatura, e que isso vale muito a pena dizer, é pela maneira como a qual se falava na época. Por isso, nunca pegar leitura adaptada. Você pode pegar uma leitura adaptada como meio de ajudar na compreensão da original. Quando eu falo original, não precisa ir lá pegar em grego, em latim, só se você tiver um nível de erudição muito alto, você buscar uma erudição muito alta. Mas você buscar o original, a maneira como era escrita, as palavras, né, com os referentes corretos. Por quê? Porque a maneira como eles falavam era diferente, a estrutura da palavra é diferente. O esforço, o exercício de inteligência para você conseguir reorganizar uma frase, para você conseguir puxar aquela informação, traduzir aqueles termos para uma aplicabilidade mais moderna, compreender os símbolos ali presente, esse esforço da inteligência vai trazer uma capacidade de você traduzir a realidade concreta que nós estávamos falando de uma forma muito mais precisa. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas estão a conversar e elas falam de maneiras diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com uma xícara branca aqui. Eu viro e falo assim para vocês. Essa xícara branca é muito bonita. Essa xícara branca é muito bonita. Certo? Vocês entenderam? A xícara branca é muito bonita. Não é, está toda gastada, mas é um exemplo. Essa xícara branca é muito bonita. Mas eu posso falar de uma outra forma. Muito bonita e branca é esta xícara. Perceba que eu usei quase as mesmas palavras? O que há de diferente aqui? A primeira pessoa a falar falou: essa xícara branca é muito bonita. Percebam que ela coloca a xícara em primeiro lugar, em primeiro plano. O objeto é relevante para ela. O objeto é o centro de atenção. A xícara é o que importa. Ao passo que a outra que fala muito bonita e branca é esta xícara, ela é uma pessoa mais sublime, que percebe mais as qualidades. Que ser muito bonita é um valor imensurável. Ela não quantifica. Que ser branca é uma qualidade ímpar para essa pessoa. E que por acaso essas duas qualidades estavam presentes em uma xícara. Percebo como isso não só está nos poemas, como está nas músicas, e está na nossa fala do cotidiano. Na maneira como uma pessoa entona uma conversa. Ela pode falar: precisamos atingir a meta do nosso departamento. Ou ela pode falar: o nosso departamento precisa atingir a meta. Precisamos atingir a meta do nosso departamento. O nosso departamento precisa atingir a meta. Qual a diferença dos dois? Em que palavras estão dando ênfase? O que é mais importante para cada um? O segundo acredita muito mais na força que o departamento tem em trazer aquele resultado. O nosso departamento precisa trazer a meta. E o outro que fala: a meta precisa ser batida pelo nosso departamento. A meta é o grande ponto da discussão. Como as pessoas perderam esse contato com a literatura, com o estudo esmiuçado de cada frase, de cada palavra, as conversas no dia a dia, elas também se perdem. E as pessoas não conseguem entender de fato o que o outro está querendo dizer, ainda que tenha compreendido palavra por palavra. O sentimento que está ali, ela não consegue perceber. Sequer hoje as pessoas conseguem entender uma ironia, um sarcasmo. Essa deficiência de linguagem, esse déficit na inteligência num todo, não só prejudica a comunicação das pessoas, como volta àquilo que nós falamos no início.
prejudica o assentamento das pessoas na realidade concreta. E isso vai fazendo com que elas se tornem mais ansiosas, mais depressivas, mais preocupadas. Não que essas coisas não sejam naturais, mas o estender dessas coisas, sem levá-las para um outro lugar da nossa mente, para trabalharmos diante daquilo que está na nossa frente, que é o grande problema. Definir prioridades, entender o que a pessoa na nossa frente está querendo nos dizer e nos posicionarmos diante do mundo de uma forma mais correta. Então, esses são os motivos pelo qual eu estudo e por que eu busquei a literatura em primeiro lugar. Retomando, são 3 as fontes de conhecimento: a literatura, a filosofia, você pode juntar filosofia e ciência numa só, se quiser separar serão 4, e a tradição. Você pode caminhar por um, você pode caminhar nos 3, mas é preferível que você deixe filosofia para um segundo momento, quando você for mais capaz de entrar na realidade concreta, para não processar os conceitos a partir da realidade idealizada que você construiu na sua mente. Beleza, pessoal? Eu estou devendo para vocês a 3ª live sobre a peça de Ésquilo Oristeia, né? Eumênides. Tá? Tive uma semana bem complicada e bem corrido, né? Porque agora eu vou pegar uma semaninha de férias do trabalho, então talvez eu consiga fazer para vocês. Eu estou com uma doença no ouvido também que está me prejudicando um pouco. Então, mas agora eu vou retomar. Eu não consegui fazer 100% essa semana, tudo que precisava fazer, nem meus estudos eu consegui fazer corretamente, mas agora eu pretendo retomar e vou, talvez amanhã, se não domingo, eu posto a live sobre Eumênides, que é a 3ª parte da peça da Oristeia. Porque senão daqui a pouco eu acabo 7 contra Tebas e nem falei para vocês do outro lá. Tá bom? Agradeço a todos aqueles que participaram, que acenaram, que assistiram. E agradeço a todos aqueles que estão acompanhando esse processo de evolução, de estudo que eu tenho postado. Meu objetivo aqui tem sido só postar realmente a minha evolução, o meu estudo, para quem sabe um dia, se eu conseguir chegar em algum lugar, acredito eu possa exercer algum tipo de trabalho mais estruturado, de apresentar alguma coisa para vocês. No momento eu só sou uma pessoa postando aquilo que eu vejo, que eu aprendo. Fechou? Abraço, pessoal, boa noite e um bom final de semana para todos.